Sejam todos bem-vindos à nossa aula 17 da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos, e hoje a gente vai ver o lema do bobeamento para linguagens regulares, tá? Então, aqui é o sumário da aula. Primeiro vamos relembrar alguns assuntos já vistos, depois a gente vai partir para o lema do bobeamento e em seguida a sua demonstração, tá? Primeira ideia, né, de demonstração, depois a gente vai para a demonstração. Então, em aulas passadas, a gente viu alguns tipos de demonstração com a vacuidade. Tá? Então lembra que a vacuidade é quando você tem uma implicação, né? Então basta você mostrar que a primeira sentença ela é falsa. Então quando a primeira sentença é falsa, então a implicação ela vai seguir. Tá? Então lembra lá da tabela verdade. Okay? A contradição. Okay? Então você vai mostrar que aquela única linha lá da tua tabela verdade, da implicação, né? Aquela linha que é falsa, né? Que ela não pode existir, ok? Porque se ela existisse, você chegaria em um absurdo, tá? Então, como você chega em um absurdo, você vai ver que não, que você não tem aquela linha, ok? E depois o princípio da casa dos pombos. Na verdade, eu não falei do princípio da casa dos pombos, mas ele também tem o nome de princípio das gavetas, tá? Mas na verdade é um princípio bem fácil, tá? Então deixa eu colocar aqui a nossa lousa virtual. Então vamos fazer o seguinte: você tem aqui 7 casas. Não, 7 não, desculpa. Você tem 3 casas de pombo. Vamos aqui facilitar. Você tem 3 casinhas aqui. Aí é o seguinte: você tem 7 pombos aqui e você sabe que esses 7 pombos, né? Eles sempre dormem aqui nessas 3 casinhas. Tudo bem? Então toda noite, né, você tem a absoluta certeza de que esses 7 pombos, não sei, que você cria lá, tudo bem? Que eles sempre vão dormir nessas 3 casinhas aí. Então qual é a conclusão de que você pode tirar disso? Qual é a conclusão de que você pode tirar disso? Né? Que toda noite, né, como eu sei que os 7 pombos eles vão estar aqui dentro dessas 3 casas, então eu sei que uma casa vai ter 3 pombos. Ok? Ah, professor, então aqui poderia ter 2, 2 e aqui 2. Aí, assim, aqui você tem 6 pombos. Só que tem um pombo aí que está sobrando que você vai ter que. Ele vai estar em uma dessas 3 casas aí. Ah, professor, e se todos os pombos estivessem na mesma casinha? Ah, se tem 7 pombos em uma casa, são 3. Então certamente tem 3 pombos lá. Ok? Então é certo, é correto você falar tem que à noite, né, quando eles forem dormir, vai ter uma dessas casinhas que vai ter 3 pombos, tá? Pode ter mais do que 3 pombos, mas, mas você é certo em dizer que vai ter uma casa que tem 3 pombos aí. Tudo bem? Então, aí por que, que o senhor falou que é o princípio das gavetas também? Porque que é semelhante, né, com as gavetas que você tem no seu guarda-roupa, por exemplo, né? Você tem 7 pares de meia, né? Você pode dizer que tem 7 pares de meia e que você quer e que você guarda sempre, né? Esses 7 pares de meia lá nessas 3 gavetas que você tem do seu guarda-roupa. E é óbvio que a conclusão vai ser a mesma, né? Vai ter uma das gavetas que vai ficar com 3 pares de meias, tá? Não necessariamente, né, apenas 3, pode ter 4, 5, até 7, tá? Mas o fato é que vão existir 3 aí dentro de uma das gavetas. Então esse aqui é o princípio da casa dos pombos, tá? Vamos voltar aqui para os nossos slides para a gente continuar. Depois a gente viu algumas definições, né? Então a gente fez essa revisão de matemática discreta. Depois a gente foi ver as definições de AFD, AFND, de expressões regulares e linguagem regular, que na verdade engloba, né, esses 3 objetos aqui. Okay? Então para trabalhar com linguagens regulares, você pode trabalhar com AFD, AFND e expressões regulares também. Okay? Então,
você pode ficar à vontade porque são equivalentes, basicamente, né? Você tem aqui a equivalência entre os três, né? Então, existe um AFD se somente se existe um AFND, se somente se existe uma expressão regular para uma certa linguagem, tá? Que é uma linguagem regular, no caso. Ok, então a aula de hoje é sobre o lema do bombeamento, né? O foco da nossa aula de hoje. Então, antes de chegar no lema do bombeamento, eu vou colocar aqui 3 linguagens aqui que eu quero que vocês pensem, né? Aqui fala assim, qual é a AFD ou então a AFND, mas você pode pensar como expressão regular também, tá? Que vai reconhecer essas 3 linguagens aqui, tá? Então pausa o vídeo e pensa um pouco aí para cada uma dessas 3 linguagens aqui. Bem, então, dado que você parou e pausou, né? A resposta é a seguinte, né? O item D, né? Existe sim, tá? A FD que vai reconhecer ele, tá? Agora o B e o C, não, né? Porque assim, se você pensar no B e no C primeiro, você vai tentar e não vai conseguir de jeito nenhum achar um AFD, AFND ou então expressão regular que vai denotar esses caras aqui, tá? Mas por que, professor, né? Então aqui a ideia mínima que você possa pensar é o seguinte, que para contar o autômato ele não consegue muito bem contar. Tipo assim, como é que ele vai contar a quantidade de zeros para depois, né, contar essa mesma quantidade de uns, né? Então, meio que ele tem que guardar essa quantidade de zeros que ele contou para depois contar essa mesma quantidade de uns. Ok? Então, ele não consegue fazer isso daqui, né? Do jeito que está aqui. Então, o mesmo caso é lá no C, né? Que ele é pior ainda, né? Porque você vê que tem a mesma quantidade de zeros e uns, então meio que pode estar tudo embaralhado lá, né? Então, se nem com esse aqui que está mais certinho, né? Que eu sei que tem zeros lá no começo e um lá no final, eu consigo, imagine nesse caso aqui de baixo, bem? Claro, né? Obviamente, o B ele está contido no C, ok? Porque eu tenho a mesma quantidade de zeros e uns aqui. A diferença aqui está meio que arrumado, tá? Aí só para ter aquela exceção, né, de que você não tem aquela ideia de contar em um autômato, aí a gente vem com esse item D aqui, que de fato ele tem um AFD para ele. Bem, o D aqui existe, só que o B e o C não. Tá? Então, de modo geral, a gente não consegue essas contagens aqui. Okay? Então, vamos lá para o lema do bombeamento. Tá? Porque assim, agora você pode pensar o seguinte, professor, se não é expressão regular, aliás, se não é uma linguagem regular, então não existe uma expressão regular, nenhum FD e nenhum AFND que vá reconhecer, né, reconhecer ou então denotar, no caso de expressão regular, né, essas linguagens B e C aqui. Exatamente. Aí como é que você mostra isso? Né? Como é que você mostra que não existe nenhum autômato finito e nem tanto faz ser determinístico ou não e nem uma expressão regular que vai denotar uma certa linguagem, tá? Então a gente utiliza o lema do bombeamento, tá? Então o que é que diz o lema do bombeamento, professor? Então se A é uma linguagem regular, então existe P, eu chamo esse P do bombeamento, tá? Tal que para todo S que pertence a A, e o S, o tamanho de S é pelo menos o P, né, podemos fazer, né, o S aqui eu posso quebrar ele em 3 subcadeias, né, x, y, z, satisfazendo, né, o quê? Que para todo i, né, aqui o i aqui ele está pegando só o y, tá? Então, ou seja, em outras palavras, o que eu posso falar para você é que se você sempre pega essa parte do meio, né, e ficar repetindo ela quantas vezes você quiser,
inclusive nenhuma vez, né, você vai ter uma cadeia que pertence também ao A. Tá? Então, tem um modo de você fazer aí, de quebrar o S em 3 partes, tal que essa parte do meio você pode repetir quantas vezes você quiser, ou nenhuma vez, né? Que sempre vai dar uma cadeia, né, que está no A. Tá? Então, isso aqui parece que você está bombeando essa parte do meio, né? Que você está crescendo. Claro, só faz sentido crescer ela se ela for diferente de epsilon, né? Porque se ela for epsilon, você pode repetir lá quantas vezes você quiser que você não está crescendo a cadeia não, tá? E a nossa segunda condição aqui é de que ela, de fato, ela é estritamente maior do que zero, ou seja, ela é diferente de epsilon, tá? Então, ou seja, de fato, aqui você está crescendo mesmo a sua cadeia aqui quando você faz esse primeiro item aqui, tá? Então, o segundo item aqui, ele já garante, né, de que você está de fato aumentando a sua cadeia quando você está aumentando o i, tá? E a terceira condição é de que esse pedaço inicial que você pega com o x e o y, ou seja, você partiu em 3 partes, então essas duas que vêm primeiro, você tem que o tamanho delas, né, é no máximo p. Então, no máximo esse número p, que é o comprimento do teu bombeamento. Tá? Então, como é que a gente demonstra isso daqui, né? Como é que a gente vai mostrar que isso aqui de fato funciona? Então primeiro é bom a gente ter uma ideia, né? Então a gente vai ter primeiro essa ideia para depois escrever, né? Essa nossa ideia um pouco mais formal, tá? O seguinte, lembram, né, que quando você tem aqui o y, né? Aqui você pode repetir ele quantas vezes ele quiser, que ainda vai continuar aceitando, né? Então, uma ideia aqui para o y, né, é como se ele tivesse um looping, né? Porque você pode repetir quantas vezes você quiser. Isso eu estou falando dentro lá do teu autômato, né? Porque ele está falando que é uma linguagem regular. Então, você pode tomar que existe um AFD, né? Pode ser AFD, AFND, ou então expressão regular. Mas a gente vai ficar com o mais fácil, que é o AFD, tá? Então, dentro lá do teu AFD, tu vai ter um looping lá, né? Que vai ser exatamente esse Y aqui, né? Porque ele pode ficar repetindo quantas vezes você quiser, inclusive nenhuma vez, tá? Com esse looping. Então aqui fica um pouco mais fácil, né? Da gente pensar nessa ideia, tá? Então vamos aqui para nossa lousa virtual, ó. Como eu falei para você, né? É linguagem regular. Então a gente tem que existe, né? Então existe um AFD para A. Então você tem lá o seu AFD. Aí eu vou chamar ele de M, por exemplo. Então você tem o seu estado inicial. Você tem os seus estados que aceitam, né? Então você tem vários estados aqui que vão aceitar. Okay? Então a ideia seria você mostrar que tem aquele looping, né? Então aqui dentro, né? Tem um certo looping aqui, né? E se você ficar rodando aqui nele direto, né? Você tem exatamente o que você quer, né? Você pode repetir ele quantas vezes você quiser aqui, né? Inclusive nenhuma vez, tá? E claro, né? Esse Y, né? Que seria essa parte que você lê daqui, né? Ó. Ele é um pedaço de uma cadeia S, né? Então, essa cadeia S, ela tem que começar a ser lida lá no teu estado inicial e tem que ir para um estado que aceita, né? Mas é claro que tem que passar pelo Y aqui, tá? Então a ideia aqui é clara, né? Você vem lá do seu estado inicial, você vem lá, aí chega lá no loop, ó. Aí você vem para um estado que aceita. Então, é evidente que essa primeira parte, né, que você lê aqui, você vai chamar do Y, e essa terceira parte aqui você vai chamar do Z. Tá? Então, aqui claramente, né, o x, y, z ele vai ser aceito, e o x
x, y e z também vai pertencer ao A, né? Ou seja, ele vai ser aceito também para todo, né? Para todo i maior ou igual do que zero. Okay? Então, assim, fica mais fácil de a gente ter aqui a nossa ideia, tá? Só que tem outras condições aqui, né? Tem, por exemplo, o tamanho de y tem que ser estritamente maior do que zero. Por que ele vai ser estritamente maior do que zero, né? Porque como você tem esse loop aqui, né? Ó, então para você ter esse, então lembra que eu estou pegando um AFD, tá? Como eu estou pegando um AFD, então, como ele entra aqui nesse looping aqui, né? Ele vai e volta para esse mesmo estado aqui, que eu posso chamar de QI, por exemplo, né? Como você repete ele, né? Lá no seu caminho, né? Tem QI, aí entra aqui, né? Aí faz o QI de novo. Então, você tem que ler pelo menos um símbolo aí. Aí, como você leu pelo menos um símbolo, então você tem certeza de que o tamanho, né, do Y, ele é pelo menos 1, ok? Ou seja, ele é estritamente maior do que 0, tá? Aí tem outras condições também, né? O primeiro pedaço tem que ser no máximo P. Quem é esse P aqui, né, professor? E agora, quem é que vai ser esse P aí? Porque essa aqui é a nossa primeira condição, tá ok. A gente pensou nela primeiro, aí depois a gente viu que essa aqui funciona também. Só que tem essa terceira aqui, né? Bem, agora é o seguinte, né? A gente partiu do princípio de que a gente tem esse loop aqui. Então lembra que eu olhei para o teorema, aí tinha um y lá, né, Aaron? Que ele se repetia, né? E dentro do autômato, que pode se repetir várias vezes, inclusive nenhuma vez, é um loop, né? É um ciclo que você tem lá dentro, né? Só que como é que eu vou garantir que esse cara existe, né? Porque assim, não necessariamente qualquer autômato que você pegue, né? Você vai ter a certeza de que existe esse loop aí, não. Tudo bem? Então você tem que usar o princípio da casa dos pombos para isso, tá? Então lembra que tu tá pegando uma cadeia inicial e depois tu quebrou em x, y, z, tá? Então o que vai fazer, né? Esse cara aí, né? Esse m aqui, né? Ele ser obrigado a ter, né? Esse q0 aqui vai ser exatamente o tamanho desse s que você tá pegando, né? Então lembra lá do princípio da casa dos pombos, né? Se você tem aqui no caso, né? A gente vai a gente quer que se repita, né? Esse QI aqui, né? Que é um estado, né? E esse caminho que eu faço, né? Ó, esse caminho que eu faço aqui, ele vai passando por estados, tudo bem? Então, se ele for bem grande, né? Eu vou chamar ele de C, né? Esse caminho. Se ele for bem grande a ponto de ser maior do que o conjunto dos meus estados, ou seja, se o tamanho de C for estritamente maior do que o meu conjunto lá de estados Q, então eu passei por uma quantidade de estados que é maior do que a quantidade total que eu tenho. Tudo bem? Digamos que eu tivesse 10 estados aqui, tá? Então eu vou colocar aqui 10 estados. Aí eu vou dizer que o tamanho do meu caminho é 12, ou seja, eu passei por 12 estados, só que eu tenho no máximo 10 estados distintos. Isso quer dizer o que para você? Que repetir um estado que eu passei, tudo bem? Por quê? Porque eu passei por 12 estados, né? Então a ideia vai ser trabalhar aqui em cima desse conjunto de estados aqui, tá? Então eu vou ter que pegar uma cadeia para forçar, né, o tamanho dela ser maior do que essa quantidade de estados aqui. Porque se essa cadeia, né, passar, né, esse caminho que você pega aí, passar por um número maior do que o número de estados que você tem, aí você tem certeza de que esse caminho ele vai repetir um cara e você vai ter esse loop aqui que é exatamente o que você quer. Tudo bem? Então pronto,
basicamente a gente faz isso, tá? Então, esse cara aqui vai ser o nosso P, tá? Porque se você tem ele sendo igual ao nosso P, e você pega esse conjunto aqui de estados, então lembra também que o tamanho de S, né, ele tem que ser pelo menos P. Okay? Então, mas se o tamanho de S ele é pelo menos P, que é a quantidade de estados que você tem, né? Então você passa pelo menos pela essa quantidade mais um, né? Como assim, professor? Eu não estou entendendo direito. Ó, se eu tomar aqui, né? Aqui tu tem o teu estado inicial. Aí tu vai ler um cara. Eu vou pegar exatamente o S. Eu vou dizer que o S ele é igual ao S1, o S2, o S3, né? Vou colocar até o SN, por exemplo. O SN. Então, ó, esse cara aqui tem que ser o Q0. Deixa eu colocar Q0 aqui, então. Q0. Aí, quando ele lê o S1, ele vai pro Q1. Quando ele leu o S2, ele foi pro Q2. Aí vai, né? Ele é S3, vai pro Q3 e aí vai. Vai chegar uma hora que ele vai chegar no Qn-1, lendo o Sn-1. Ele vai chegar no Q0, no Qn, lendo o Sn. Então, quantos estados eu tenho aqui? Eu tenho n mais 1 estados. Ok? Eu tenho n mais 1 estados, né? Ó, tu vai do 0 até o n. Do 0 até o n você tem n mais 1. Tá? Então aqui, se o tamanho, né, desse cara, né, que é n, né, o tamanho de S aqui eu estou dizendo que é igual a n, né? Eu sei que esse tamanho é pelo menos P, né? Eu sei, né? Eu sei que eu vou passar, né? Eu sei que eu vou precisar passar por uma quantidade de n mais 1 estados, né? Então eu vou passar por n mais 1 estados. Só que eu tenho que o P, né? Ele é exatamente a quantidade de estados que eu tenho, né? E essa quantidade aqui que eu passei, né? Eu sei que n mais 1 é estritamente maior do que n, tá? Porque você está diferindo em 1 aqui, né? Ou seja, isso aqui de fato é estritamente maior, né? E o n aqui você sabe que é pelo menos o p, que é igual ao q, né? Tá? Então, n mais 1, que é a quantidade de estados que você passou, é estritamente maior do que a quantidade de estados, né? Então, eu passei por uma quantidade de estados que é maior do que a quantidade de estados que eu tenho. Logo, eu repeti um certo estado, tá? E você pode dizer que é o QI aqui, tá? Ok? Então, dado aqui essas ideias, agora a gente pode ir lá escrever elas lá de um modo mais organizado, tá? Ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso slides aqui, tá? Vamos lá. Então, tá aqui o teorema. E você tem essas três condições aqui, né? E vamos mostrar ele agora, né? Então, prova, né? Então, se A é linguagem regular, então existe um AFD. Nota que eu peguei AFD, tá? Eu não peguei AFND, não. Lembra que o AFND, ele pode ter transição epsilon, né? Então, se ele tiver transição epsilon, tu não pode garantir que naquele loop que tem lá naquele QI, né, que a gente viu, ele vai sempre ler um cara não, tá? Então, por isso é que eu estou pegando a FD aqui, tá? Porque senão lá no meu loop eu não vou poder garantir que eu vou ter pelo menos uma leitura lá. Tá? Então, seja a FD, aí eu vou pegar ele sendo esse M aqui, tem o que? O sigma, delta Q0 e o F, que reconhece o A. Ok? Então, pega ele, aí tu imagina lá aquele retângulo que a gente fez lá. Tudo bem? Então, faça o P igual ao tamanho do conjunto de estados que você tem.
né? Se apenas existe S tal que o tamanho de S é estritamente menor que P, então segue por vacuidade. Então aqui a gente está usando a nossa vacuidade. Por que, professor? Porque pode ser que de fato, né, você só tenha cadeias que não chegue ao tamanho da quantidade de estados que você tem, ou seja, pode ser que você só tenha cadeias pequenas lá no seu autômato. Só que se isso acontece, então você tem por vacuidade. Tá? Então a gente vai supor, né, que você vai ter, né, que vai existir um S pertencente ao A, tal que o tamanho dele seja pelo menos esse P. Ok? Então basicamente você tem que mostrar lá dentro do autômato aquele caminho, tem que falar quem é o S, quem é o. Não, quem é o seu S sendo lido, depois você vai quebrar lá em x, y, z, partindo daquele estado que se repete, né? E vai ter que mostrar aquelas propriedades, né? Que o y ele tem um tamanho pelo menos 1, então estritamente maior que 0, e que o x concatenado com y, que é a primeira parte, né, é no máximo p. Tá? Então vamos lá. Então faça o S igual a S1, S2 até o SN. Aqui até o momento foi só exatamente o que eu fiz lá na minha figura, né? Eu só estou meio que escrevendo aqui o que eu fiz lá. Ok? Então, ao computar, né, ou seja, ao ler os símbolos em M, né, então tu lembra lá que tu faz um caminho lá, né? Então, passamos por N mais 1 estados, né? Por quê? Porque você tem que partir lá do Q0, que é o seu estado inicial. Aqui eu estou dizendo que o próximo que você vai é o Q1, depois o Q2, depois o Q3, tá? Você pode pegar, tomar, né, e nomear esses estados aqui do jeito que você quiser, tá? Então eu simplesmente nomeei Q1, Q2 para facilitar para mim aqui, tá? Então aqui você passou por N mais 1 estados, ok? Então, como o tamanho de C, né, ele é igual a N mais 1, que é igual ao tamanho de S mais 1. Então lembra que aqui em cima, ó, N é igual ao tamanho de S. Tá? Então aqui eu simplesmente troquei N por S. Depois, você sabe que isso aqui é maior ou igual. Então pega aqui em cima, ó, o tamanho de S é maior ou igual do que o P. Então simplesmente eu vou tirar o S e vou colocar o P. Então você fica com esse cara maior ou igual do que P mais 1. Tá? E P mais 1 é estritamente maior do que P. Okay? Eles sempre diferem em 1. Tá? Então aqui você tem esse maior estritamente aqui a P. Tá? E o P quem é? O P é exatamente o tamanho do teu conjunto de estados como tu colocou aqui em cima. Tá? Em outras palavras, o que foi que você concluiu aqui? Que o tamanho lá do teu caminho, né? Ele é estritamente maior do que o Q, que é o teu conjunto de estados, né? O tamanho do conjunto de estados que você tem. Como a gente já viu isso, né? Então você passou por uma quantidade de estados que é maior do que a quantidade de estados que você tem, então você repetiu um certo estado. Então, pelo princípio da casa dos pombos, você pode escrever dessa forma, né? Existe um estado QI visto mais do que uma vez nesse caminho C, ok? Então, você passou por um certo estado mais de uma vez, tá? E aqui eu estou chamando ele de QI, tá? Podem ter outros loops lá, ou seja, pode ter vários caras que se repetem, que são vistos várias vezes, tá? Mas aqui o fato é que você vai pegar esse QI, né? Que seja o primeiro que se repete, tá? Então pega o primeiro cara que se repete. Você pode ter várias repetições lá de estados, você pode passar várias vezes por muitos estados lá, né? Mas pega o primeiro cara que se repete. Okay? Então, seja QI lá, é um cara que está se repetindo, mas tu pega ele no qual ele é o primeiro que você tem a sua repetição, tá? Então teremos que ele será do tipo, aí tu vai do Q0, aí tu vai pro QI, ok? Então aqui é a primeira aparição lá do QI. Aí depois tu vai
para a segunda aparição do QI, que é o primeiro estado que se repete, ok? Então, o teu loop está aqui entre QI e QI. O teu X, né, ele está entre Q0 e QI, que é essa primeira aparição aqui. E o Z, né, ele está entre essa segunda aparição lá de QI até o QN, tá? Então, vamos definir isso agora, tá? Então, seja um X a subcadeia de C dos símbolos lidos de Q0 até a primeira aparição de QI. O Y, né, que vai ser a subcadeia de C dos símbolos lidos entre a primeira e segunda aparição de QI. Tudo bem? Então, veja que, né, o tamanho dele, né, é estritamente maior que 0, pois QI aparece pelo menos 2 vezes. Ok? Então, como ele aparece a primeira vez, aí depois ele vai aparecer a segunda vez, como eu estou pegando um AFD, então necessariamente tem pelo menos um símbolo lido ali. Ok? Então, foi por isso que a gente pegou o AFD. E por último, você tem o Z, né, que é a subcadeia de C, né, dos símbolos lidos entre a segunda aparição QI até o QN. Bem, basicamente, lembra lá do que a gente fez lá no desenho, que você consegue visualizar isso aqui facilmente na sua imaginação, tá? Então, agora a gente falta, né, mostrar aquelas propriedades, né? Porque eu quebrei a minha cadeia em 3 pedaços, né? Mas eu vou ter que mostrar que aquelas outras propriedades funcionam também. Aqui a gente já pegou uma, né? Que é o tamanho do y ser estritamente maior que 0, mas a gente tem que continuar agora. Então, claramente, né, vemos que o x, y e z pertence a para todo i estritamente, não, maior ou igual do que 0, né? Pois o i ele forma um ciclo no diagrama de estados de M. Então, se você conseguir imaginar dentro lá do teu diagrama, tu vê isso aqui facilmente, tá? Como a gente já viu, né? Tu tem um ciclo lá, tu tem um loop lá que ele fica se repetindo quantas vezes ele quiser, inclusive nenhuma vez. Então meio que essa primeira condição lá, né? Ela é clara, né? Agora vamos para a terceira condição, que é o tamanho de x concatenado com y ele ser no máximo p, tá? Então, veja que também a partir da segunda aparição de QI, não temos nenhuma repetição de estados em C. Então, lembra que o QI ele é o primeiro cara que se repete, tá? Então, até a repetição dele, né? Ou seja, até a segunda aparição, então até a primeira vez que ele se repete, você não... como você não repetiu ninguém, né? Você não repetiu ninguém, então você simplesmente passou por todos os estados diferentes, né? Antes dele, tá? E claro, né? Pode ser que você tenha passado por todos os estados até você fazer a sua primeira repetição, tá? E lembra, né, que nesse caso, né, quando você vai computar o x e o y, né, você pode passar por todos os estados, né? Lembra que até a primeira repetição, né, você tem o x e até a segunda repetição... Aliás, desculpa, né? Até a primeira aparição do QI você tem o X e até a segunda aparição você tem o Y, né? O X concatenado com Y, tá? Então esse pedaço aqui, né? Você pode passar por todos os estados de M uma única vez, tá? Porque você não tem repetições, tá? Então, dado que você pode ter esse máximo aqui, né? Então você pode ler no máximo p símbolos, tá? Ou então o tamanho do conjunto de estados que você tem, ok? Que é exatamente o p. Você tem no máximo essa leitura aqui, ok? Então aqui você tem, né, que o tamanho, né, de x concatenado com y
ele é no máximo o P. Ok? Então, basicamente é isso aqui para o nosso lema do bombeamento, tá, gente? Então na próxima aula a gente continua para a gente mostrar que aquelas linguagens lá do começo, né? Elas não eram linguagens regulares, tá? E a gente vai utilizar esse teorema aqui, né? Então, o lema do bombeamento, como ele é mais conhecido, né? Para isso, ok? Então a gente vai pegar aquelas linguagens lá e vai utilizar o lema do bombeamento para mostrar que não existe nenhum autômato que aceitem elas, ou então nenhuma expressão regular. Ok? Então é isso, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.